Pessoas acompanhando este debate que só está começando. Nós estamos aqui terminando agora o primeiro tema, e este tema foi a condução do presidente Jair Bolsonaro na pandemia. Agora nós vamos ao segundo tema e vamos falar sobre infraestrutura, os transportes aqui no Brasil. E quem começa agora é o Caio Coppola, e ele terá 2 minutos e 15 segundos a partir de agora. Muito obrigado, Paulo. Bom, eu escolhi esse tema da infraestrutura porque, assim como você, eu acompanho o noticiário. Não tem como nós não sermos bombardeados pela negatividade do jornalismo militante e a sua perspectiva sempre pessimista em relação ao Brasil, em relação ao futuro. Então, só para oferecer um respiro, inclusive nos temas desse debate, eu acho que seria legal a gente dar um pouquinho de espaço para o Brasil que dá certo. Vamos lembrar o que é o Ministério da Infraestrutura. O Ministério da Infraestrutura ele é o sucessor do Ministério dos Transportes, uma pasta que era marcada por corrupção e por loteamento político. Inclusive, foi nessa área, nesse segmento, que a Polícia Federal fez aquela investigação do inquérito dos portos, que ensejou a famosa denúncia da Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge, contra o presidente em exercício, Michel Temer, por corrupção passiva e também por lavagem de dinheiro. Agora, vamos esquecer isso. Qual que é a realidade atual? Há um quadro técnico, um servidor de carreira à frente do Ministério da Infraestrutura, que é o ministro Tarcísio Gomes de Freitas. E o que ele fez? Ele não apenas estancou a corrupção, como ele trouxe a agenda liberal para essa pasta. Então, por exemplo, já que eu citei os portos, isso não é uma informação difundida, mas hoje no Brasil, todos os portos operam no azul. Em 2020, o Porto de Santos teve lucro recorde de mais de 200 milhões de reais. Não é? E além disso, muita coisa do governo sendo transferida para a iniciativa privada. São 70 ativos no total. Então, só de aeroportos são 34, só de terminais portuários são 26. O Brasil finalmente está diversificando o seu modal de transporte, investindo direito no quê? Em malha ferroviária. Então, essa é uma novidade que o ministro trouxe para o seu ministério, e eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes, principalmente sobre a questão das ferrovias, se eu tiver oportunidade no próximo comentário. Muito bem, deputado Kim Kataguiri, 2 minutos e 15 segundos. Vamos lá, primeiro sobre negatividade do jornalismo militante, É evidente que as notícias que vão tomar o noticiário são sobre os 450 mil mortes e sobre a grave crise econômica que a gente vive na a maior crise econômica da história do nosso país. É o que mais choca, é o que mais chama a atenção. Você colocar em segundo plano uma concessão, uma rodovia, é evidente que não tem absolutamente nada a ver com o jornalismo militante. Aliás, essa era exatamente a mesma desculpa que o PT utilizava para colocar a imprensa na oposição, para dizer que o principal inimigo era a imprensa. Mas vamos falar sobre trazer agenda liberal para dentro do Ministério da Infraestrutura. Com todo o respeito que eu tenho e admiração ao ministro Tarcísio de Freitas, ele não é um liberal e ele não levou uma agenda liberal para o Ministério da Infraestrutura. Ele, pelo contrário, comandou o PAC 2 da Dilma, 1 trilhão 500 bilhões de reais. Ele está aí. Quem trouxe, aliás, Tarcísio pelo governo foi a presidente Dilma Rousseff para comandar o DENIT, e ele comandou a maior parte das pavimentações e das rodovias no seu governo, e depois no governo Michel Temer, e foi elevado ao posto de ministro no governo Bolsonaro, que continuou o programa de parcerias e concessões que já havia sido idealizado pelo próprio Tarcísio no governo Temer. Então, primeiro, os números que a gente tem de infraestrutura são os piores desde 1947, de investimento. Caso o governo Bolsonaro queira cumprir a sua meta até 2022, ele vai demorar só até 2044. Então, nós estamos muito atrasados. Segundo, o ministro Tarcísio Gomes é um ministro desenvolvimentista, não é um ministro liberal. Ele aceita parcerias com a iniciativa privada, assim como Ciro Gomes também aceita parcerias com a iniciativa privada, mas ele não acredita no investimento privado como vanguarda da infraestrutura. Ele acredita no investimento público. Pode até ser executado e conduzido pela iniciativa privada, mas saindo dos cofres públicos, tanto que ele mesmo foi um dos idealizadores do programa Pro Brasil, que o próprio Coppola criticou como sendo um PAC 3, como sendo um programa desenvolvimentista. Em relação também ao programa de parcerias e concessões, o número de parcerias e de concessões dito pelo Coppola parece alto, mas no governo Lula você teve, por exemplo, 3 ou 4 vezes maior esse número de concessões e de parcerias nos 2 primeiros anos de mandato, o que não faz com que seja justificável você defender o governo Lula só porque ele fez meia dúzia de rodovias, justificar Mensalão, Petrolão, o maior escândalo de corrupção do país, assim como não se defende o governo Bolsonaro por isso. Muito bem, Coppola, 1 minuto e 10 segundos para sua réplica.
Não, é lamentável ver o Kim nessa necessidade patológica de criticar o governo, não reconhecer bons resultados e julgar as pessoas pelo seu passado. Se a mesma lógica fosse aplicada a ele, a gente poderia falar que ele é um militante bolsonarista. Então é o seguinte, o que o Kim se refere como orçamento da infraestrutura, ele realmente foi enxugado, só 6 bilhões de reais, mas não é aí que está o pulo do gato. Na verdade, a questão é mais complexa. Por quê? Porque o que a gente julga no Ministério da Infraestrutura de inspiração liberal é justamente o investimento privado contratado, que até hoje já são 80 bilhões de reais. A meta para esse ano é de 140 bilhões e a meta para o final do mandato é de 250 bilhões. Como falar que esse ministro não tem inspiração liberal se nós estamos falando agora no segundo semestre da privatização, primeira privatização de um porto no Brasil, no Espírito Santo, e na sequência também o porto de Itajaí, de São Sebastião e até o porto de Santos. Vocês conseguem imaginar a quantidade de interesses dos congressistas, colegas do nobre deputado, que o ministro Tarcísio está enfrentando, as máfias nessa situação? E falar que o governo não está sendo liberal nessa área é simplesmente negar a realidade. Kim, 1 minuto e 10 para a sua réplica. Vamos lá, mais uma vez, pergunte ao ministro Tarcísio seu posicionamento sobre investimento público para impulsionar o setor, e o Coppola falou aqui sobre metas. E como eu disse, para cumprir essa meta irreal do governo de 250 bi até 2022, no atual ritmo de investimentos, o governo teria que esperar até 2044. Estabelecer meta, qualquer um pode estabelecer para qualquer coisa. Isso não significa entregar resultado. E, para além disso, você ainda tem a argumentação de que não, quem está querendo julgar pelo passado. Não, imagina, eu não disse que o ministro Tarcísio é um mau ministro porque ele conduziu o DENIT no governo Dilma. Eu estou dizendo que ele conduz investimentos públicos no país desde o governo Dilma e elaborou o programa de parcerias e concessões no governo Temer, que está sendo executado agora. Eu reconheço o seu mérito em ser um bom executor de obras. Isso não justifica o governo Bolsonaro. Sinto muito, Coppola, mas eu acho que nós temos uma diferença aqui fundamental. Eu não abriria mão de nenhum princípio, de nenhum valor do futuro do país, do futuro da direita brasileira, de desenvolvimento econômico ou de salvar vidas na pandemia em troca de meia dúzia de rodovias, que, aliás, foram de investimento muito menor do que em governos anteriores. Coppola, 30 segundos para a sua tréplica. A meia dúzia de rodovias a qual o deputado se refere, desinformando o público, são 1.400 quilômetros de rodovias duplicadas e pavimentadas, algumas delas responsáveis por uma queda sensível no preço do frete. A agenda antiliberal, que ele mente para o público, falando que é do ministro Tarcísio, é a concessão, aliás, a privatização, o leilão da Ferrovia Norte-Sul, que era um projeto de 1985 e que só agora realmente está servindo ao seu escopo, que é escoar a produção do agro. Perfeito. 30 segundos para a sua tréplica. PPP, infraestrutura, todos os outros governos passados fizeram e esse governo não tem feito nada de novo, pelo contrário, tem seguido o programa de parcerias e investimentos do governo Temer. Para além disso, 1.400 quilômetros de rodovia duplicada parece muito no Brasil inteiro, mas só o estado de São Paulo já fez mais de 3.500 quilômetros, ou seja, o resultado ainda é pífio de pavimentação e de duplicação de rodovias ao redor do país. Tudo isso para, além disso, dizer que a meta continua sendo os 250 bilhões, que só seria atingido no atual ritmo de investimentos em